Fala, meu povo! Esse é mais um episódio aqui da Voz do Churrasco. Eu sou o Cris Mendes e estou aqui com meu companheiro de vida e de estúdio, André Ferrari. Isso aí, nós juntos somos a Voz do Churrasco, mais um episódio para vocês que nos acompanham, nos seguem, gostam dos nossos conteúdos, né? Como vocês sabem, a gente sempre traz o que há de melhor em empreendedorismo, mundo da carne, mundo do churrasco, gastronomia, turismo gastronômico e indústria. É isso aí. Como eu sempre falo, como vocês já viram aí na nossa vinheta, as marcas que aqui estão são marcas que deixam de ser interesseiras e passam a ser interessantes, porque elas deixam de se preocupar apenas com a venda do seu produto e investem no programa de capacitação e educação para o nosso ecossistema. Então, se você vai consumir qualquer produto, dá uma olhadinha antes aqui na Voz do Churrasco. Quais são as marcas que apoiam o nosso ecossistema durante o ano todo? São essas marcas que nós também devemos apoiar no nosso dia a dia. E nada disso aconteceria sem elas, né, André? Isso aí, Farofa é o Capitã, Prefeitura Municipal de Porto Alegre, com o selo Capital Mundial do Churrasco, Cher Churrasqueiras, Zinho, primeiro pão de alho do Brasil, Barão Erva Mate e Chás, a Lu, né, Cristiane? A Lu. Temos a Olina também, nossa parceira aí, que está há pouco tempo conosco, não é? É isso, Olina, essência de vida. É isso aí. Frigorífico Borrússia, feito pela nossa gente. É isso aí, os nossos apoiadores, Dom Cássio Selaimen, Marcelo Bolinha, Asiana, Red Bull, Facapcore e Lenscorp. É isso aí, a gente grava nos estúdios Combo aqui em Porto Alegre. E tudo isso só acontece porque essas marcas também apostam e nos auxiliam aqui para a gente realizar e trazer cada vez um conteúdo melhor. E o convidado de hoje, André, é um convidado, gente, que a gente já queria trazer há algum tempo. Isso é verdade. Porque a gente tem gostado de trazer esses temas técnicos aqui. Às vezes a gente acha que falta isso aí fora no mercado e a gente está gostando bastante desse tipo de conteúdo. Então, seja muito bem-vindo, André. Seja bem-vindo à Voz do Churrasco. Maravilha, muito obrigado. Aí, obrigado, Cris, obrigado, André, aí, meu xará, André, pelo convite. É um prazer poder estar aqui conversando um pouquinho com vocês, falar um pouco sobre a atuação do Sebrae, né, aqui no Rio Grande do Sul, e contar um pouquinho do que a gente vem fazendo com a cadeia produtiva da carne, especialmente aí, né, desde o elo do produtor rural até chegar no consumidor. Falar um pouco sobre isso. Que legal. É isso aí, o André Bourdignon, do Sebrae. Então, ele vai contar um pouquinho aqui para nós a respeito dessa parte mais técnica aí do Sebrae com relação à carne gaúcha. Então, bora lá, André. Conta um pouquinho para nós quem é você e o que de fato você faz aí no Sebrae. Maravilha, maravilha. Bom, eu sou um pecuarista, então eu sou produtor rural e sou de família de produtor rural, então eu trago isso na veia, na essência aí. Então, acho que isso que... quando a gente traz um pouco da nossa história para dentro do nosso trabalho, ainda fica mais prazeroso, né? Quando a gente consegue conectar um pouco as coisas. E eu também minha formação é engenheiro agrônomo, formado aqui na URGS, como já fui fui aluno do professor Júlio Barcelos, que já esteve aqui com vocês aqui, né? Então, acho que é um prazer aqui poder estar conversando sobre a carne, sobre a nossa um setor aí que para nós, para minha família, sempre foi muito referência, né? Então, acho que é muito legal a gente poder trazer isso aqui, né? Então, eu, na realidade, sempre fui ali, apesar de ter nascido em Porto Alegre, sempre tive uma ligação muito forte com o campo ali, aquela ligação de ir todos os finais de semana, passar o verão inteiro lá, né? Desde ali, inclusive minha mãe sempre contava que eu na hora de sair, no final do verão, onde tu terminava aqueles 3 meses que eu ficava lá com meus avós, com os caseiros, com os vizinhos, eu dava um jeito de ficar lá. Era uma briga para conseguir voltar para a cidade. Onde que era? Mal lhe pergunto. Então, na realidade, são 2 origens aqui, né? Tem a família da minha mãe, é São Francisco de Paula, então ali nos campos de cima da serra, ali, então tem aquela região ali bem de pecuária. E já o meu pai, apesar da origem ser também da serra, mas daí mais da parte ali da produção da uva ali do Paraí, Nova Prata, Veranópolis, daquela região aí dos Bourdignon, é mais daquele lado. Mas a propriedade que eu ficava mais no verão é ali no litoral, que é no interior de Cidreira. Então ficava ali, que era uma propriedade de pecuária, que é ali da família, que tem ainda até hoje. Inclusive, a gente produz lá o cordeiro salineiro, né? Que você já deve ter ouvido falar também, alguma coisa de cordeiro. E o salineiro vai nos trazer também para a gente falar sobre indicação geográfica. É outro tema aí que eu sou apaixonado, é um tema que é apaixonante. E a gente tem um trabalho muito forte aí por parte do Sebrae Nacional, inclusive, fazendo uma campanha muito forte, puxando esse tema das indicações geográficas aí Brasil afora. E
E daí, dessa forma, eu vim aí sempre buscando atuar dentro do setor do agronegócio. E já fiz isso aí em outros trabalhos anteriores, até chegar no Sebrae, que faz 11 anos agora. Esse ano completo 11 anos de Sebrae. E atuando com agro, inicialmente atuando com uma outra paixão que eu tenho aí, que aprendi com meu pai, aí, que é a vitivinicultura. Então, quando eu entrei no Sebrae, eu entrei mais para atuar com a fruticultura e com a vitivinicultura. E depois, com o andar da carruagem, eu fui entrando para o lado da pecuária, ali atuando na cadeia da carne. Então, vou aí conectando meus dois principais prazeres, a carne e o vinho, né? Então, acho que são duas coisas aí que andam junto, né? que Combina, andam né? junto, Churrasco combinam. com vinho. Isso aí. É uma harmonização perfeita, né? O casamento ideal que a gente fala. Então para mim é muito prazeroso poder estar trabalhando com aquilo que a gente gosta. Com aquilo que a gente gosta, com aquilo que a gente ama e aquilo que a gente sabe que precisa de bastante trabalho aí para que as coisas aconteçam e se realizem. A gente sabe a realidade dura aí de ser um produtor rural e das necessidades que nós temos, mas ao mesmo tempo a gente sabe do potencial que a gente tem no Rio Grande do Sul aqui e sabe que a gente tem um caminho grande aí pela frente, mas temos uma perspectiva muito boa. E como é que tu enxerga esse momento do Brasil, né? Hoje nós somos, eu falo do país como um todo, né? Referência em exportação de carne bovina, né? Apesar do revés que a gente teve, o episódio, para vocês não sabem, vai em julho ao ar, mas alguns dias atrás a União Europeia acabou, né? Travando os pés, que nem a gente diz. Exatamente. Né? Travando a importação, no caso de carne brasileira. Como que tu enxerga esse momento da carne, esse momento da pecuária, da carne no Brasil? E depois a gente vai falar um pouquinho disso sobre o Rio Grande do Sul. A carne, ela está num momento bom. A gente está passando uma realidade bem positiva na carne. A gente está ali que como todas as cadeias, acho que um dos principais pontos é mercado. E a gente está com uma realidade de mercado realmente que é bem atrativa, né? Então, no sentido de a gente está com uma demanda praticamente maior do que a produção. Ou seja, a gente está com uma boa demanda e está abrindo novos mercados, que eu acho que essa pode ser uma das grandes respostas que a gente tem aí com relação a esse baque que a gente recebeu aí, e ainda por questões sanitárias, né? Essa da União Europeia. Mas isso ainda tem pano para manga, eu acho que ainda tem várias discussões aí, tem questões políticas que vão envolver e outras coisas, e até mesmo porque ali não é só o setor da carne bovina, né? Inclui ali quase todos os produtos de origem animal, né? Até mel, então é uma questão sanitária bem séria e que eu acho que aí vai ter realmente um bom tratamento político aí no Brasil. Então, acho que até setembro aí a gente vai ter novidades aí nesse setor. E, ao mesmo tempo, o Brasil ele é aí o maior rebanho comercial que a gente tem no mundo. Aí hoje já passamos aí em termos de produção de carne também os Estados Unidos, que era o maior produtor de carne até então, apesar de ter um rebanho inferior ao nosso, o que nos mostra que a gente tem muito a crescer na nossa produtividade, né? Porque era inadmissível que a gente tinha um rebanho de quase o dobro do tamanho dos Estados Unidos e produzia menos carne que eles. Então, agora a gente passamos essa barreira, mas ao mesmo tempo a gente tem muito a evoluir na nossa produção de carne a nível Brasil. Estamos numa crescente muito boa e aí é que está o ponto. Eu acho que a gente tem um potencial gigante, porque se a gente for pegar médias produtivas, tanto no Rio Grande do Sul quanto no Brasil inteiro, a gente está muito aquém das possibilidades mínimas que a gente poderia estar. Então, a gente, apesar de já ser o maior exportador, já ter um maior rebanho, a gente tem condições, sem aumentar a área, que é a principal, acho hoje a principal discussão, a pecuária avança em áreas de floresta e tal, e impacta na Amazônia e outras coisas, sem aumentar em área, só aumentando a produtividade das áreas que já existem, a gente tem uma condição de crescer aí muito mais do que a gente tem realmente. Então, aí já tem um ponto importante de pensar em perspectivas futuras. Então, qualificando melhor a nossa produção, a gente vai naturalmente crescer e que já estamos crescendo, né? A gente já cresceu barbaramente, evoluímos aí nos últimos anos, mas ainda temos aí uma margem muito boa de crescimento aí nos próximos tempos, pensando
na realidade, de área produtiva que temos hoje. Ao mesmo tempo, assim, a gente tem esses desafios, que a pecuária sempre ela é feita de ciclos, a gente está num ciclo de alta da pecuária e ainda eu não sou um grande analista de mercado para a gente ter essas ali, que não sou a mãe de Iná, que nem a gente brinca aí com o professor Júlio, ele mesmo faz essa brincadeira, não tem a bola de cristal ali para fazer essas perspectivas assim, futuras de quando que esse preço vai baixar ou não, mas a gente está num ciclo bom, um ciclo de alta da pecuária, a gente está vivendo isso agora, então os preços estão elevando, a gente está num momento ideal para que a gente repense a pecuária, que é esse acho que é o ponto que a gente traz como destaque, quando a gente tem esse olhar muito focado em mercado, é nessas horas que a gente tem que aumentar a nossa preocupação e melhorar o nosso investimento na parte da produção. Por quê? Porque se a gente deixa para pensar nisso nas épocas de baixa, a gente fica comprometido com os nossos problemas já direto do negócio e tal, e daí acaba tomando algumas atitudes meio que no desespero. Então, é nessas horas que a gente tem que realmente estruturar o nosso planejamento, pensar, construir e colocar ordem à casa, formar uma base, entender os horizontes de crescimento, porque é neste momento que é o momento ideal para isso. Então, isso que a gente chama atenção. Agora estamos no ciclo de alta e não é a hora da gente se relaxar na poltrona. É agora que é a hora que a gente tem que realmente estar surfar essa onda. Isso, o que acontece? Esse ciclo logo pode ter algumas... Porque naturalmente ele acontece, 2, 3 anos de alta e depois dá uma baixa. Talvez com as relações de mercado exterior e com esse aumento da exportação, esse ciclo tende a ficar um pouco mais estável, não ter tanta oscilação entre as altas e baixas como teve no passado. Então, a expectativa é de que estas oscilações dos ciclos elas estejam cada vez menores em função dessa consolidação do Brasil, grande exportador de carne, e abrindo novos mercados, não ficando nisso. Mas acontecem essas relações, como aconteceu agora com a União Europeia, como pode acontecer com outros países, outras coisas, que isso dá uma travada. Mas para isso a gente tem que estar preparado. E acho que esses são os momentos. Agora é o momento do pecuarista abrir ali os olhos ali, entender a realidade, entender a situação, ver o que ele tem de potencial e, principalmente, ajustar aquilo que é necessário para se manter produzindo. Já não digo mais nem para abrir novos mercados ou acessar novos mercados. Por exemplo, assim, a questão da rastreabilidade, que é um tema extremamente atual agora, Tá em alta. que veio, já está há anos sendo falado e, ao mesmo tempo, as coisas não evoluíram como deveriam. E para todos os setores, não só para a pecuária de corte, não só para carne e tal, para todos os setores da produção de alimentos especificamente, a rastreabilidade tem uma importância muito grande. E, ao mesmo tempo, isso quando a gente pensa e coloca isso dentro de uma lógica de cadeia produtiva, onde a gente coloca o consumidor na ponta dessa decisão. E quando a gente está colocando isso, a gente está levando informação para este consumidor que está, com certeza, querendo conhecer mais aquilo que ele está levando para dentro da casa dele. Isso é base. A gente, como consumidor, está mais preocupado com aquilo que a gente está consumindo, querendo entender os produtos. A gente já tem mais informação, tem mais acesso à informação. Então, hoje, o fato de tu não ter uma informação já é um problema, porque hoje a informação está no nosso bolso. Pega o celular aqui e pesquisa. Tu vai olhar um produto, vai olhar alguma coisa. Até mesmo quando a gente fala, como eu estava comentando do vinho ali que a gente tem, cara, o pessoal já pega ali, já olha o rótulo, já bota, já bate uma foto, já vê a informação daquele produto, já é tal, já sabe até avaliação e opiniões, e com o que harmoniza, com o que não faz, e dicas. Então tá muito acessível. Então o fato de tu não ter essa informação já é um complicador. E, ao mesmo tempo, essa informação é necessária para estes mercados que a gente está buscando. Por exemplo, a União Europeia, que já tem essa restrição, por mais que tenha isso, além é uma restrição sanitária, ela também tem a barreira de tu comprovar que essa produção de carne não está relacionada ao desmatamento. Então, isso tu precisa comprovar hoje em dia. Então, são coisas que a gente precisa evoluir. E a rastreabilidade é uma ferramenta de gestão. Primeiro, é uma ferramenta que ela vai auxiliar o processo de gerencial dessa propriedade. Então, isso é base. Então, é nesse momento que o pecuarista tem que abrir os olhos e ver como que ele pode se conectar com essas questões, por exemplo, com essa da rastreabilidade, que é um dos pontos que a gente precisa ainda evoluir ali.
Não necessariamente precisa fazer uma pirotecnia no tema e tal, mas a rastreabilidade mínima que é necessário de fazer, que é informações do rebanho, informações ali que é um mínimo que também um gestor tem que ter sobre o seu negócio, né? Exato. Então, eu acho que isso são coisas que a gente precisa realmente avançar. E nessas horas é que a gente tem que estar mais atento a isso. E buscar com calma fazer os investimentos corretos ali, porque agora, como a gente está nesse momento um pouquinho melhor, a gente tem mais tempo e mais condições. Tá literalmente com aquela gordurinha para fazer poder... com calma. Gordurinha nem tanto, né, cara? Assim, o produtor tá sempre ali, né? Mas é aquela questão assim, pô, a gente também teve um acréscimo de custos de produção, Sim, então sim. a gente tem... As dificuldades sempre aumentam, mas ao mesmo tempo a realidade de mercado nos oferece essa condição agora da gente poder estar pensando o nosso negócio com mais calma, né? Não desesperado. Não com a corda no pescoço, assim, né? Então, esses são pontos aí. Deixa eu te dar depois aqui um palitinho para ti. Nosso momentozinho aqui, um oferecimento do primeiro pão. Primeiro não, líder de mercado do Brasilzinho aqui, ó. Opa! E você sabe que a gente tá falando de identidade geográfica, né? O Zinho, ele é um produto feito em São Paulo, né? A marca de São Paulo, de Ribeirão Preto. Porém, tem o DNA gaúcho. Porque todos os insumos que eles usam para fazer o pão são daqui. A farinha é daqui, a embalagem é daqui. Então, o Zinho, ele tem essa questão aí. Essa conexão com o Rio Grande do Sul. Eles têm o DNA gaúcho. Apesar Maravilha. de ser uma marca de São Paulo. Isso é bem legal. Que belíssimo palitinho aqui para espetar do Dom Cássio. Hein? Dom Cássio Seleme. Tu vai sair com um baita presente hoje daqui. Deu spoiler, né? Spoiler. Deu spoiler, né? André, Desculpa, falando não de- sabia que era isso. Já me encantei com o palitinho, já tive que Não, vai comentar, sair, né? vai. Hoje tem um presente. Tem. Falando de identidade geográfica um pouquinho, conta para as pessoas que estão nos assistindo o que é identidade geográfica. As pessoas às vezes não sabem, né? A gente sabe muito a questão do vinho, né? Eu ia fazer Em uma algumas pergunta questões. anterior a essa. Ah, Como ele trouxe um dado muito importante, a gente estava falando antes nos bastidores, que era com relação à produtividade. E esse é um dado que eu já sabia que os Estados Unidos tinham um rebanho menor que o nosso e tinha uma produtividade superior à nossa, né, com menos cabeças de gado. Mas aí vamos trazer para mais perto. Vamos comparar com o que a gente tem aqui do lado, Argentina e Uruguai. Digamos que a gente tem o mesmo bioma, a gente compartilha da mesma região geográfica, compartilha do mesmo clima, solos parecidos, obviamente tem suas regiões, Patagônia, Chile, Atacama, enfim, tem diferentes um pouco, né, nessa região, mas como que o Brasil se vê frente a esses dois competidores mesmo, porque são eles que estão hoje dentro desse mercado europeu, né? Então, tem algum motivo em especial? Como que o Sebrae vê isso, assim? Por que eles estão na nossa frente? O que falta para nós, brasileiros, pecuaristas, frente a esses dois que são os nossos maiores competidores, assim, porque são próximos, vizinhos? Não, legal essa pergunta, porque é o seguinte, a gente faz anualmente, né, com bastante frequência, pelo menos uma visita para a Argentina e uma para o Uruguai, levando nossos pecuaristas ali para conhecer um pouco a realidade dos nossos vizinhos, nossos irmãos aqui. E a realidade deles é muito parecida com a nossa do Rio Grande do Sul. Então nós temos uma realidade bem próxima. Claro que eles têm uma organização, principalmente ali pensando em organização de cadeia e a relevância da carne para eles, ela está um pouco à frente da gente aqui. Então, a gente precisa ainda buscar a nossa organização da nossa cadeia produtiva, que eu acho que esse é um dos pontos aí que talvez uma das grandes batalhas aí que a gente precisa traçar e está traçando, já tem por parte até da nossa Secretaria da Agricultura aí puxando uma frente, para que a gente comece a realmente entender um pouco melhor a nossa cadeia produtiva e comece a buscar algumas respostas aí, se organizar um pouco melhor. Até porque, assim, se a gente for ver, para o Uruguai a carne tem uma importância muito maior do que a carne tem para o Brasil, se a gente for pensar numa lógica assim, de produto. Então, sim, eles têm que dar uma importância maior a esse tipo de produto ali. E eles têm uma realidade de produto premium, né? Produto premium, então eles estão numa prateleira ali, reconhecimento exterior no mercado deles ali, que é muito positivo, né? Então, acho que... E o Rio Grande do Sul tem uma realidade muito próxima da Argentina e do Uruguai. Então, em termos de bioma pampa,
Então, onde a gente tem, em termos da nossa cultura, da nossa tradição, então são coisas muito, muito parecidas. Claro que tem questões técnicas de mercado que já estão até se diferenciando. Por exemplo, a Argentina já está indo muito mais para uma linha de terminação em confinamento e tal, da carne deles. O Uruguai ainda tem também terminação a pasto, mas também tem modelos que estão se ajustando de acordo com a realidade de mercado, com a necessidade de constância, de volume, de atender mercados aí o ano inteiro. Então, tem realidades que estão indo para a linha. Mas a gente não tem como comparar mercado, por exemplo, de carne uruguaio com o Brasil, porque daí é uma realidade muito distante, né? É uma situação onde a gente tem ali, por exemplo, o Brasil ele tem uma condição diferenciada de produção quando a gente pega no Brasil inteiro, porque a gente tem uma realidade de clima muito favorável, de produção de de temperaturas tropicais e tal, e a nível Brasil, e tem condições aí favoráveis de produção, tem um custo mais baixo, inclusive, dependendo das realidades. Só que aqui o que nós temos, ali o que é o mais falado da diferença entre o estado, o nosso estado, o Rio Grande do Sul e o resto do Brasil, são as questões das raças, onde a gente tem as raças britânicas da mesma forma como o Uruguai, como a Argentina e tal. Então a gente tem raças e lida com um animal muito próximo daqueles animais que eles produzem lá. Quando a gente pega na realidade do Brasil, a gente já começa a entrar por outras questões raciais ali, porque são raças mais adaptadas para aquele clima, para aquela realidade que a gente tem lá e tal. E hoje começa a entrar muitos cruzamentos, começa a entrar uma outra questão técnica. Mas, quando a gente pega esse comparativo, é por isso que acho que o Rio Grande do Sul tem uma condição legal aí da gente pensar em mercado de carne. Porque a gente tem condições de brigar de igual com a Argentina e com o Uruguai. Quando a gente pega a nossa realidade produtiva, a nossa principalmente como nós estamos nos posicionando, a gente tem condições de brigar igual com eles. E eles já têm um reconhecimento de mercado. Então, eu acho que isso é que é favorável para nós. Então, a gente começar a pensar. Mas, claro, quando a gente vai pensar em exportação, a nossa carne lá fora é Brasil, ela não é Rio Grande do Sul. Então, esse é um desafio, uma barreira que a gente tem que estar lidando quando a gente quer falar. E não vamos aqui chegar também e dizer que a gente tem uma carne ali, ou que a nossa carne é muito superior, ou alguma coisa assim. Não é uma questão de falar aqui em qualidade. A gente tem condições diferentes. Então, a gente tem aqui alguma realidade aqui que é diferente do resto do país. E eu acho que isso é importante da gente destacar, sem entrar em quesitos de melhor ou pior. Então, isso é uma outra coisa que quem decide quem é melhor ou pior é o consumidor, né? Exato. Não é nós. Exato. Não é nós. A gente que se acha que pode decidir alguma coisa ou não, mas na realidade a gente pode quando a gente tem o papel de consumidor. Aquilo que eu compro para botar na minha casa, quem decide sou eu. É ali que estou pagando aquela conta. Mas na linha lógica, a gente produz aqui o melhor que a gente pode ali para aquela pessoa que está comprando decidir. E sempre a decisão do consumidor também é sempre aquela questão, né? Tem alguns que vão para o lado de preço, tem outros que vão para o lado de qualidade, tem outros que vão buscar um produto aí mais focado em marmoreio, tem outros... Então, cada um decide aquilo que quer levar para dentro da sua casa, né? Eu acho que isso que a gente tem que falar mais. Sim. A gente tem que falar mais e deixar isso mais claro na ponta aí, que com os diferentes elos dessa cadeia aí, de que quem decide mesmo é quem está comprando e quem está pagando por essa carne, né? Não é nós. E, bom, tu trouxe esse ponto da questão da identidade geográfica. Tu acredita que esse pode ser um dos diferenciais da carne gaúcha perante as outras regiões produtivas do país? Perdão, tô aqui comendo o pão. Não, mas é para isso Pra mesmo. isso, Mas é pra pode isso comer. mesmo. Pode Mas, ó, comer, porque é esse o ponto. Esse é um tema que vai ajudar bastante. Por quê? A gente está no momento agora de realmente de buscar entender o nosso nicho de mercado, entender a nossa e promover a nossa carne gaúcha, buscar essa diferenciação, buscar posicionar a nossa carne aí cada vez mais buscando o mercado premium, que é o que a gente quer, entendendo que a gente tem condições para isso. Claro que ainda precisamos evoluir, né? Se a gente for pensar principalmente nos quesitos de volume e escala, a gente precisa evoluir muito. Porque a gente tem hoje ali produtos já referência, produtos que, da mesma forma como eu disse, se não são iguais, são melhores do que o Uruguai e a Argentina em termos de qualidade de carne, mas isso ainda não é
um volume para a gente sustentar um mercado ali. Você me lembra ali de alguns exemplos que foram falados quando vai se pensar em exportação, a dificuldade que temos aí de, por exemplo, fechar containers. Não é nem ali fechar 1, 2, 3 containers de carne premium realmente para abastecer mercados mais exigentes que buscam esse tipo de produto. Então a gente precisa ainda evoluir nisso, mas a gente está num caminho legal. E a indicação, que daí agora até já vou trazer esse tema, que é a indicação geográfica, e para lembrar bem, assim, a diferenciação, a gente pensa sempre no indicador, é quando a gente indica, e ali aponta realmente com uma indicação geográfica que naquele local tem algo que é de reconhecimento notório, que tem algo de valor ali, que traz as questões culturais, que traz a tradição, que acho que esse é um pouquinho do que traz, o que está por trás do tema indicação geográfica, que a gente carinhosamente chama de IG, né? Que são as IGs do Brasil. Então, as indicações geográficas, a gente está crescendo porque cada vez mais os territórios estão entendendo que essa é uma baita ferramenta de desenvolvimento territorial e que ajuda exatamente no encontrar esses nichos de mercado que valorizam melhor esses produtos, que valorizam melhor aqueles produtos que têm uma história por trás, que tem rastreabilidade, que tem controle, que eu acho que esses são os pontos ali, e que tem padrão, que eu acho que quando a gente fala de uma indicação geográfica, a gente está falando de um produto que é reconhecido, que ele tem que ter reconhecimento, porque ele só vai ser uma indicação geográfica, só vai ser uma IG a partir do momento que ele tem reconhecimento e notoriedade. Porque se ele a gente não inventa nenhuma indicação geográfica, não faço uma indicação geográfica de um produto que eu gostaria de fazer por uma questão de valorização de mercado ou outra coisa. Então, a gente reconhece uma indicação geográfica e ela é reconhecida através tem uma legislação ali que rege todo esse processo da indicação geográfica e quem regulamenta isso é o INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial. Então, tem todo um protocolo, um dossiê que tem que ser feito, elaborado para realmente se comprovar. Então, é a partir de uma comprovação ali de que aquele território tem condições de ser uma indicação geográfica e o que representa aquele território é o produto. Então, por isso que a gente conhece muito na parte dos vinhos, até porque o mercado dos vinhos, ele trabalha muito com esse conceito de indicação geográfica. E o vinho foi quem trouxe para o Brasil. Então, o Vale dos Vinhedos, lá em 2002, trouxe para o Brasil o tema da indicação geográfica, junto com o INPI, junto com o governo e tal. Estabeleceram uma legislação, mas foi a primeira, foi a pioneira ali a trazer o tema da indicação geográfica para o Brasil, foi o Vale dos Vinhedos, com o seu vinho. Então, nós aqui, os gaúchos aí foram pioneiros nesse processo. E a gente já foi até hoje, está espalhado pelo Brasil afora. Então, a gente tem vários produtos, mel, queijo. Sim. Até farinha a gente já pesquisou. Então tem vários produtos hoje que estão se posicionando com indicação geográfica. E isso é muito legal. Porque chocolate de Gramado tem. Chocolate de Gramado. No próprio Rio Grande do Sul, acredito que esteja ainda funcionando a Propampa. A Propampa. Esse é um tema fantástico de falar. A Propampa, né? A Propampa, que é a nossa indicação geográfica da carne do Pampa ali, realmente. E ela está num momento muito legal. A Propampa, ela já tem um tempo que foi reconhecida, né, por parte do NPI, tem todo um trabalho que foi desenvolvido pela Universidade do Rio Grande do Sul, pela URGS e pela Embrapa, ali na época. Então, um trabalho bárbaro que foi feito de pesquisa e detalhamento, porque toda uma indicação geográfica precisa muita pesquisa, alguns temas aí que são extremamente necessários para uma indicação geográfica, um levantamento histórico-cultural, onde tu vai comprovar realmente que é a notoriedade e o reconhecimento daquele produto. Tu tem que fazer uma delimitação geográfica, tu vai dizer aonde que aquele produto está estabelecido ali, então qual é o tamanho daquela região ali. Ela abrange o Rio Grande do Sul todo? Ela abrange o Pampa. Hoje a gente a Propampa protocolou algumas alterações no seu registro lá da indicação geográfica e pedindo uma ampliação de área. Mas antes ela estava muito focada na campanha meridional, que é ali ao redor de Bagé e outras coisas, mas ela está ampliando um pouco a sua área de atuação, porque faz todo sentido ali atuar. Então são algumas alterações que estão sendo realizadas ali pelo pessoal da Propampa ali, e com o apoio nosso aí do Sebrae também, que a gente está junto com eles aí auxiliando, porque entende que a gente tem uma condição
gigante de trabalhar esse produto aí, né? E essa é uma das formas da gente conseguir acessar essa diferenciação de mercado. A indicação geográfica ela já tem um reconhecimento por parte de alguns mercados. Então, ela já é uma ferramenta que já ajuda a abrir novos mercados. Porque tem mercados, tem mercados aqueles que reconhecem que a IG está num outro nível de prateleira, os produtos com IG. Porque sabe que o produto com IG tem um padrão, tem uma melhoria de processo produtivo estabelecida, né, naquele território. Que quando começa a trabalhar, por exemplo, o Vale dos Vinhedos, quando começou com esse processo, começou com 5 vinícolas que puxaram essa frente. Hoje tem mais de 40 que estão ali estabelecendo. E sabe que o rigor que tem para estabelecer um produto ali. Por exemplo, são 12 vinícolas que têm hoje uma denominação de origem no Vale dos Vinhedos. E o rigor técnico para se conseguir ter naquele ano a safra ali, aquela safra, ter o selo de denominação de origem realmente ali no rótulo é altíssimo. Então não é simples tu conseguir chegar naquele nível que eles mesmos estabeleceram, que é o produto que representa o Vale dos Vinhedos. Então tu deixa de falar do teu produto, tu começa a falar no produto do teu território. Tu deixa de falar na tua marca e começa a entender que o teu produto representa aquela região. Ele não representa mais somente a tua vinícola. Então, acho que isso é bacana de uma indicação geográfica. Quando ela fala de um coletivo. Fala do terroir, né? Fala do terroir, do famoso terroir aí, que tá ficando famoso, né? Porque tá sendo cada vez mais falado aqui, né? É muito trabalho que, quando esse programa for ao ar, já vai ter acontecido. Mas nesta semana que nós estamos gravando, vai acontecer o Connection, né? Lá em Gramado. E o Connection, ele nasceu para isso, né? Para falar dos produtos de indicação geográfica. Fazia tempo que eu não lembro. Sim, o Connection... Foi em função disso que a gente conheceu a Propampa, né? Foi por isso que a gente conheceu esse termo. Então, o Sebrae vai ter um trabalho belíssimo, aliás, intenso, né? Eu tô falando que vai ter, porque vai ser essa semana, gente. Mas quando for ao ar, já vai ter acontecido. Então, pesquise aí, dá uma olhadinha lá. E o Sebrae fez um trabalho belíssimo e muito intenso, né, André? Esse ano o trabalho está bem legal ali, que a gente está organizando. Então, umas vésperas aí, vai começar agora, daqui a 2 dias, ali o nosso Connection. E é um evento realizado pela Rossi Zorzanella, em parceria com o realizado pelo Sebrae, e que traz para Gramado 57 dessas indicações geográficas do Brasil. Então, são 57 territórios que vêm contar um pouco da sua história, apresentar seus produtos, falar um pouco sobre a sua cultura ali e trazer aqui para cá para a gente realmente debater um pouco sobre as IGs, falar um pouco dessa realidade que a gente tem, trazer temas técnicos aí que vão abordar. Inclusive, um deles, como a gente falou do Mercosul aqui, um deles é o tema que a gente vai ter um painel todo com o INPI, com o MAPA, com o Ministério da Agricultura e tal, falando sobre o acordo União Europeia e Mercosul. Então, ali são outras coisas que vão estar ali sendo debatidas lá. E é um evento fantástico, porque tem as arenas gastronômicas, onde os chefes de cozinha ali do Senac dão aquelas aulas shows com os pratos ali sendo produzido com insumos das IGs do Brasil afora, ali que a gente tem o Wine Experience, que são as degustações de vinho promovido pelas IGs aqui do vinho da região sul, que as que vão estar ali são todas da região sul. Então, a gente tem uma programação intensa ali acontecendo em Gramado, só com o tema das IGs. Inclusive o circuito gastronômico, que é muito fantástico, é uma ação que acontece Então, 30 restaurantes que produzem um prato, pelo menos um prato, ali com insumos de IG, ali para participar desse circuito gastronômico que a gente organiza também com os restaurantes de Gramado. Então, são ações aí que a gente ajuda e dá muito orgulho de estar ajudando e colaborando na produção desse evento aí que beneficia tantos territórios e tantas pessoas aí que não conheciam realidades de outros estados e vêm parar aqui em Gramado, como a gente trouxe uma vez aí um pessoal lá do Ceará que veio contar a história aqui do seu artesanato, como a gente trouxe uma vez aqui o pessoal do Guaraná de Maués, da Amazônia, que viajou acho que 48 horas de barco para chegar em Manaus, para pegar um avião para vir para São Paulo, depois Porto Alegre, Gramado. Ele estava 3, 4 dias viajando para chegar em Gramado. São realidades que a gente nem imagina dentro do Brasil. Nem imagina dentro do nosso país. Então, isso é muito legal, é poder trazer um pouco dessas histórias aqui para nós, pro
nosso pro público de Gramado também, que é o Brasil todo, né? E poder também mostrar um pouco dos produtos daqui, né? A própria carne do Pampa, do porquê que ela tem essa indicação geográfica. E vamos pro quadro novo, André? Não, Aproveitar esse calma, que eu vou fazer mais umas perguntas e eu vou chegar lá. Ah, então tá Opa. bom. Vou chegar lá. Tamo Tá, indo. vamos lá. Voltando pra carne aqui, como que o seu Brian enxerga essa falta de... Não seria falta. Por que o Brasil tá tão atrás em produtividade do resto? Assim, existe um ou vários motivos para que isso esteja ocorrendo ou que ainda não tenha superado isso? E não só o Brasil, né? Vamos falar também de Rio Grande do Sul. Do Rio Grande do Sul, enfim. É. Mas acho que é como um todo, né? Porque deve se assemelhar. Sim, a gente sabe que a gente, hoje, o agronegócio brasileiro é referência aí no mundo afora, então a gente vem se posicionando cada vez mais e se tornando referência. E a pecuária, ela está numa crescente bem interessante, assim, a gente já vem traçando modelos que vão estar mostrando os caminhos aí daqui para frente também. Mas, ao mesmo tempo, é aquilo que a gente comentou, a gente ainda tem muito chão e muitas possibilidades de crescer. E, principalmente, primeiro, a pecuária, historicamente, então tem questões aí que a gente tem vários motivos e razões, né? Mas tem algumas coisas que a gente vai traçando aí desde os modelos históricos da forma como se estabeleceu a pecuária, com aqueles modelos de produção mais extensiva, de larga escala, e que ele vem mudando rapidamente para produções mais intensivas, produções em propriedades que estão voltadas a buscar eficiência, uma maior eficiência produtiva, então aumentar o número de animais por hectare, coisa que... Melhoramento genético, que é outro tema que a gente vem buscando bastante, vem entendendo que a gente precisa desenvolver trabalhos aí nessa linha e avançar com o melhoramento genético, que se a gente está querendo se posicionar como carne, a gente precisa buscar respostas principalmente no melhoramento genético e buscando uma maior eficiência animal, mas ao mesmo tempo, alguns pontos que a gente precisa evoluir também, ali que o melhoramento genético pode nos ajudar na questão de resistência a carrapato, outros temas, mas tudo isso só acontece quando a gente entra na questão. A gente pode ter uma genética fantástica e tudo, mas para a gente conseguir realmente extrair todo o potencial genético daquele animal, a gente precisa dar a ele as condições nutricionais que ele precisa para estabelecer. E aí é que está o ponto que a gente precisa evoluir. Então, a pecuária, ela já tem bons exemplos de inclusive, temas que são puxados em larga escala, como lavoura de pasto e outras coisas, aí que a gente está trazendo, e tem várias instituições, empresas que estão buscando evoluir nisso, que é mostrar para o pecuarista, especificamente, que ele tem condições de produzir mais pasto, produzir mais forragem, né? Então, alimento para este animal ali o ano todo, então que é uma das grandes dificuldades que nós tínhamos e temos ainda, né? Quando a gente pensa nos vazios forrageiros, que é um termo técnico para alguns ciclos de baixa de produção de pasto aqui em épocas do ano de menor condição climática favorável, principalmente, e a gente vem trazendo aí formatos que a gente pode, no mínimo, reduzir esses vazios forrageiros e a gente consegue produzir pasto o ano todo, consegue realmente produzir pasto de qualidade, que é algo que a gente tem que buscar esse diferencial. A gente tem aqui um clima que é favorável da gente conseguir produzir pasto o ano todo, a gente tem condições que, às vezes, tem muitas realidades que a gente admira, inclusive, ali, que não tem a mesma condição que a gente tem aqui, principalmente no nosso estado, no nosso país, aí de alta produção de pasto. E eu acho que isso é que a gente precisa evoluir, a gente precisa melhorar nossos números de produção por hectare, que a gente ainda ainda está muito aquém da nossa realidade. Quando a gente fala assim em médias, a gente está abaixo de 100 quilos de carne, de produção de 100 quilos de carne por hectare ali. Sendo que a gente tem bons exemplos já de produzindo ali 600, 700, 800, 1.200 quilos de carne por hectare. Então a gente tem condições de aumentar esse número. Isso? Não, até realidades aqui no Brasil. A gente tem propriedades aqui no Rio Grande do Sul produzindo mais de 1.000 quilos por hectare. A gente tem um projeto aqui
na zona sul do estado, ali que o indicador, ali a meta desse projeto é buscar ali 1.000 quilos, é o Pecuária 1000, que é um projeto que a gente tem legal. ali, que busca ali uma produção de 1.000 quilos. Não que o 1.000 seja um número ideal, isso não é, porque essas realidades é difícil da gente chegar e cravar um número ideal, porque as propriedades são diferentes, tanto a nível gerencial, quanto a nível técnico, quanto em questões de edafoclimáticas, que a gente diz que são as questões onde tu faz a relação do clima, do solo, da planta. Então, a gente tem realidades de solos diferentes no estado, a gente tem realidades climáticas, por mais que a gente tenha uma proximidade grande, mas são diferentes. Então, não tem como a gente cravar um número do que seja o ideal. Então, não é essa a lógica, mas a lógica é buscar a máxima eficiência produtiva, buscar aquele número que vai te trazer resultados produtivos, positivos e econômicos, porque também é aquela coisa, não adianta eu produzir um monte e gastar um monte para produzir. Então eu posso produzir ali 1.000 quilos, mas eu estou gastando muito para produzir esses 1.000 quilos, não está sendo Não te torna competitivo. Né? Economicamente viável. Então esse que é o equilíbrio que a gente está buscando dentro desses projetos, onde a gente entende que a gente tem sim que buscar uma eficiência maior, mas desde que ela traga resultados financeiros positivos para essa propriedade e possibilidades dele competir nessa realidade que a gente vive hoje. Só que a gente tem uma condição muito boa para isso. E eu acho que é isso que a gente precisa avançar. Quando a gente começa a pensar nessas questões técnicas, que ainda é de produção de pasto, questão de adubação, investir em aspectos nutricionais, então, que é buscar trabalhar mais, como, por exemplo, um lavoureiro está acostumado a botar uma boa carga de adubação na sua lavoura. O pecuarista já não faz uma adubação conforme. Isso estou falando numa grande maioria. A gente sabe que tem pecuaristas excelentes aqui no estado, tem baitas referências, mas mesmo assim, quando a gente pensa numa realidade maior do estado, a gente está muito aquém. A gente ainda tem uma baixíssima produtividade aí dentro da realidade que a gente poderia. Então, a gente tem um potencial muito grande. E por que você acha que isso acontece? Você acha que é porque falta, talvez, conhecimento para esses pecuaristas? Investimento, Não só investimento financeiro, mas talvez falta conhecimento. Não sei, é uma pergunta mesmo. Tem muito disso, né? Eu acho que o conhecimento hoje, por mais que a gente falou há pouco aí do grande acesso à informação, a gente tem uma série de várias instituições fazendo trabalhos fantásticos aí por parte, mas a gente tem investindo em conhecimento, levando cursos, eventos, feiras ali que trazem esses pontos, mas ao mesmo tempo a gente vê o seguinte, cada vez menos a gente está tendo um público ali buscando esse tipo de informação mais qualificada e tem visto uma grande dificuldade de mobilização de público, onde as pessoas estão muito focadas na sua operação e a justificativa é sempre o tempo. E isso é preocupante, porque o tempo é priorização. Quando a gente não entende que o conhecimento pode ser a nossa prioridade para buscar, aonde a gente, da mesma forma como a gente sempre tenta levar o tema da gestão para dentro de uma propriedade rural, entendendo que ela é um negócio, que ela é uma empresa como qualquer outro negócio, e entendendo que a gestão é tão importante quanto a produção ou mais ali para o negócio, que normalmente o produtor, por uma questão cultural, por uma questão de tradição, de herança e tal, ele sempre tem uma preocupação muito forte com a produção e tal, e um foco muito forte na produção, e por muitas vezes ele se fecha naquela realidade, fica muito envolvido no processo e não sai um pouco fora dessa realidade, busca novos horizontes, busca conhecer um pouco mais ali outras oportunidades que ele tem, e até mesmo se qualificar e se posicionar mais para produzir. Você tem que ouvir a voz do churrasco, esse pessoal aí. Necessário, podcast, acho que faz trazer mais, talvez a gente também trazer você mais pode produtores indicar, rurais, eu acho. Esse é importante, Opa. pecuaristas. Eu acho que isso é um ponto legal da gente trazer. Trazer mais, a gente tem que Para trazer... poder ouvir eles, né? A gente tem Claro. que trazer mais profissionais aqui para falar desse tema, para que eles possam ter acesso. Mas eu acho que esse é um ponto importante da gente entender, né? Porque quando a gente fala que está muito abaixo... Tem que entender o motivo, né? A gente também tem que entender o motivo, né? Então, igual o André falou, é falta de investimento. Nem sempre é só investimento financeiro. Porque, às vezes,
vezes não tem um investimento financeiro porque não tem esse conhecimento prévio da importância de promover tais mudanças e buscar E isso. tem coisas assim bem enraizadas aqui no nosso estado, a nossa cultura, a nossa forma de agir. Por exemplo, são pouquíssimas, talvez dá para botar aqui elencar nos dedos aqui, propriedades que têm assistência técnica ali. A maioria não tem assistência técnica que é por parte da Emater, por exemplo, que faz um belíssimo trabalho e que faz tudo que ela pode, na realidade, para atender principalmente aí os pequenos e médios produtores e atende um maior número, mas óbvio que não tem uma condição de uma assistência técnica individualizada nas propriedades ali. Então, isso é um dos pontos que a gente precisa evoluir ainda ali como a nível pecuaristas ali, enxergar essas realidades que a gente tem condições de buscar essa assessoria para melhorar nossos números, para nos ajudar a investir de forma correta, para ajudar a enxergar essas janelas que a gente tem de oportunidades que às vezes a gente perde por desconhecimento. E o Sebrae está aí para isso, né? O Sebrae é um desses atores aí que está aí para isso, para ajudar nesses pontos. Eu acho que isso é o que a gente vem traçando. Quando a gente tem propriedades que são assistidas, a gente vê uma melhoria contínua desses processos, a gente vê uma melhoria contínua dos resultados financeiros. Então, e não é por ser propriedades assistidas nossas, a gente vê também propriedades assistidas por outras empresas, outras coisas, que evoluem muito rápido dentro desse negócio. E eu acho que isso é um dos pontos que a gente precisa abrir um pouco mais ali, que eu acho que a gente atua pouco. E essa não é uma realidade do Brasil, isso é uma realidade muito pontual do nosso estado. A gente já vê que outras realidades, Paraná para cima ali, tu já começa a enxergar um olhar muito mais profissional ali do seu negócio. Então já começa... Claro que isso vem muito de questões ali de como que essas propriedades se formaram e tal, que a gente tem... nós somos o berço da cadeia da carne, né? Então, desde a parte do charque, desde a parte de como a gente se estruturou, mas só que a gente não pode ficar olhando para esse passado sem enxergar que a gente precisa promover algumas mudanças. Eu acho que o passado nos ajuda a explicar algumas coisas e ajuda a forma como a gente tem que moldar essa estrutura hoje. Só que a gente não pode ficar fechado nisso e sem olhar os resultados que a gente pode ter hoje. E outra coisa, nós temos exemplos aqui no nosso estado. Nós temos muitas propriedades hoje que são referências. Muitas propriedades hoje estão... Esses números que a gente falou de 1.000 quilos, de 800 quilos, ali de 600, a gente tem muitas propriedades hoje que já estão nesse nível técnico, produtivo, que tem assistência e tal. Então, nós não precisamos muito longe, não precisamos no Uruguai, não precisamos na Argentina, não Pode ser precisamos aqui dentro mesmo. A gente pode ver aqui dentro Replicar esses modelos ali, que são modelos referências que a gente tem. Agora, Cristiane, vamos lá. Sim. Vamos fazer a pergunta difícil de digerir aí. Vamos lá, né? Um novo quadro aqui da Voz do Churrasco, um oferecimento da Olina, né? Perguntas difíceis de digerir. Vamos lá. Pô, mas eu tenho que fazer um comentário antes dessa pergunta, né? Faça. Pô, justo na minha vez, né? Aquela coisa assim. Na minha vez que vamos botar nessa saia justa, hein? Na verdade, a gente sempre fez perguntas difíceis de digerir, só não tinha um nome. Tá bem, tá bem. A pergunta que, assim, eu acho que a maioria dos gaúchos se faz, o brasileiro em si, os amantes da carne. A carne gaúcha realmente é muito melhor que a do resto do Brasil? Superior, vamos dizer Superior. assim, qualidade. Porque melhor ele já falou que depende, quem decide Ela é o consumidor vamos ali lá, no então prato. vamos refazer a pergunta. Mas ela é, de fato, muito superior em termos de qualidade. Aí agora eu tô falando de técnica. Ou realmente... E se sim, por quê? Olha aí, ó. Que saia justa, hein? Que pergunta Não, difícil de digerir. mas é legal a gente pensar sobre isso. É uma pergunta que abre várias frentes. E daí, trazendo um pouco dessa lógica, assim, sem entrar tanto em méritos assim de melhor ou pior, mas sim posicionando alguns pontos que nos fazem ser diferentes. Primeiro, a nossa questão racial, do nosso rebanho. O rebanho aqui do Rio Grande do Sul, ele tem outras características. Então, a gente tem desde até de características técnicas desses animais, desde o conforto térmico desses animais que tem um conforto térmico com temperaturas mais baixas aí. Por exemplo, a gente viu agora a questão do ondas de frio subindo
Brasil afora, e animais morrendo por hipotermia. Então, coisas assim que outras raças, então, que são predominantes no resto do Brasil, tem uma zona de conforto térmico aí de temperaturas maiores, né? E, então, são diferentes. As raças são diferentes. E as raças britânicas, que é a grande maioria, não vamos nem entrar em todas aqui, citar as raças aqui, porque acho que não é essa o nosso intuito da nossa conversa, mas as raças que a gente tem que são predominantes aqui no nosso estado, elas são raças que têm uma condição de qualidade de carne ali muito positiva, isso já já é comprovado, não é uma questão. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma realidade de pasto muito positiva, que a gente tem o nosso bioma pampa, onde a gente tem uma diversidade de espécies forrageiras, tanto de inverno quanto de verão. A gente tem condições de ter espécies aí de inverno que outras realidades do Brasil não têm, que são pastos de excelente qualidade, como a aveia, um azevém, pastos de inverno ali que são excelentes pastagens aí. Então, a gente tem alguns elementos que nos trazem, sim, essa condição de pensar diferente. E eu acho que esse é um dos pontos. Agora, a gente não pode se basear nisso e achar que está tudo bem, que eu acho que esse é o grande desafio que a gente precisa. Porque a gente vem assistindo a nossa pecuária brasileira avançando muito rápido, em termos tanto de produção quanto de qualidade. Então, a gente está vendo outros estados aí, principalmente, ali se tornando referência, já nos deixando léguas para trás em termos de tamanho de rebanho, de produtividade e tal, de organização, inclusive, de cadeia. A gente está assistindo esses outros estados crescendo, evoluindo em buscando, através de tanto técnicas produtivas, manejo nutricional, manejo sanitário, inclusive melhoramento genético, que eles vêm trabalhando há muito tempo, muito forte, e que isso vem trazendo também produtos de excelente qualidade. Então, a gente vem se posicionando. Não é por nada que as coisas estão acontecendo no Brasil, a ponto do Brasil ser também referência na carne, ser referência na exportação de carne, porque a gente sempre teve um mercado interno muito forte. Como a gente falou naquela hora do Uruguai, a gente é basicamente o inverso do Uruguai, né? O Uruguai exporta 80% da sua produção e 20% é consumo interno. No Brasil, hoje a gente está numa realidade 70-30, né? A gente está exportando 30%, mas até um pouquinho antes da pandemia era 80-20. A gente exportava 20% e 80% era o nosso mercado interno. Então, isso é uma diferença muito grande em relação ali à realidade de mercado de país. Mas quando a gente fala nessa diferenciação, ali, nós temos toda a condição para ter uma carne diferente, de grande qualidade, competitiva, com qualquer outra carne premium ali no mundo. Mas a gente precisa evoluir nesse trabalho, que eu acho que esse é um pouco daquilo que a gente veio falando até agora aqui no podcast. Sim. Agora, que o Brasil vem crescendo em termos de qualidade, vem. A gente vem assistindo e vem conhecendo, inclusive, trabalhos desenvolvidos por outros estados que hoje, tão fantásticos, vem trazendo carnes de excelente qualidade. Agora, ainda estamos talvez assim um pouquinho acima. Eu como consumidor, agora falando como consumidor, sim, acredito que a gente tem ainda uma condição, uma realidade de carne ali superior, mas a gente não pode ficar achando que a gente está muito acima aí Claro. A carne que você consome na sua casa é gaúcha. Não, 100%, isso aí. Tá, Então agora... ficou clara a 100%. resposta dele. Eu sou adepto de produção local e valorizar o nosso produto. Mas agora eu vou fazer Ele uma falou pergunta. no início que o consumidor é quem decide. Ele falou É assim, verdade. a gente leva para casa aquilo que a gente acha que é melhor. Então ele respondeu. Não, mas aí tem mas aí agora eu vou entrar numa pergunta, eu vou entrar num tema que quem trouxe esse tema foi o Roberto Gresselê. Uhum. E Meu ídolo, inclusive. Não, ele é ele é um maravilhoso. abraço, Roberto, nosso querido. Ele é, ele que aula, fantástico. que O Roberto era quem estava nessa cadeira aqui no Sebrae, antes de eu assumir a pecuária, né? A gente foi colega lá, ali, e ele era à frente da carne ali no Sebrae, ali por bastante tempo. E, Ele fez uma pergunta outro dia para nós e eu vou perguntar para você. O professor Júlio, e ele
trouxeram alguns questionamentos. E ele, inclusive... Tu vai falar da pesquisa? Eu quero saber. É isso que eu ia chegar lá, eu ia tá. chegar no negócio da pesquisa. Ele mandou pra gente uma pesquisa perguntando o que como consumidor, né, achava de suma importância nos rótulos. O que precisa Tava ter tendo no um rótulo de carne. o que precisa Da ter carne. no rótulo? A pergunta era bem assim: o que precisa ter no rótulo de uma carne, na gôndola do supermercado, para você comprar uma carne falando essa daqui é boa? Aí, esse é um outro tema fantástico que a gente precisa evoluir. Quando a gente fala do tema cadeia, É isso que eu ia aí falar. é outro ponto. A gente até agora falamos muito mais das questões técnicas de produção, ali na propriedade rural. Mas, ao mesmo tempo, quando a gente olha para o produto carne, o produto carne ele precisa evoluir muito. A gente hoje está com um produto que não tem informação genérico do consumidor. Não tem. A gente parte do princípio de que o consumidor... Não, carne todo mundo conhece, todo mundo sabe todas as condições, as qualidades nutricionais da carne, do que ela estabelece. Bosta nenhuma trazendo um argumento de campo, né, ali. Cara, a gente não sabe o que tá por trás daquele produto. E a maioria dos produtos hoje, ali, que a gente, estão se posicionando com informações aí para as pessoas entenderem melhor aquilo que elas estão levando, com características principalmente nutricionais ali, do que aquele alimento vai te trazer para a tua saúde, para o teu corpo e tal. E a carne não comunica nada. A carne, quando é embalada, que traz um pouco mais de informação nessa carne, ela traz algumas informações relacionadas à data de validade, abate. Algumas têm a data do abate, porque a gente foi, depois que ele mandou essa pesquisa, a gente foi na Eu fui te gôndola dar uma do aula, né? supermercado. E aí nós pegamos todas as carnes que tinham na gôndola e a gente foi olhar. Inclusive, tem alguns frigoríficos aqui do Rio Grande do Sul que tem um QR Code, que me desculpa, manda pro site. Mas não me fala daquela carne específica. Então, assim, vamos lá, agora falando como consumidora. Se eu tô na gôndola do supermercado e aí tem um QR Code naquela carne, eu quero saber daquela carne. Rastreabilidade. Eu não quero saber do site, porque aí eu tenho que ir lá no site catar aquela carne. Mas a pergunta que a gente te fez surgiu porque no momento que tu disse que tu consome carne gaúcha, beleza, tu disse que tu consome carne gaúcha, talvez porque tu venha da pecuária. Mas e o público, o consumidor normal de gôndola de supermercado? Esse é o ponto. Como que o consumidor... Mas não sabe diferenciar porque não está escrito. Porque não está escrito. Carne pela carne tu também não saberia. Sim. Se não tiver as informações, tu não vai saber diferenciar. Isso é agora é o questionamento. Acho que essa é ainda pior de digerir do que a outra. Né? Onde que tá a falha nesse processo? É no frigorífico? É no pecuarista? Na falta do consumidor exigir isso? Ou aonde que tá esse? Onde que tá isso na cadeia? Né? É um elo. Eu acho que isso é muito daquele aspecto que a gente falou agora aqui da organização dessa cadeia. Quando a gente começa a organizar mais, a gente vai enxergar esses problemas latentes que estão na nossa cara e às vezes a gente tem dificuldade de entender. E isso porque assim, quando a gente começa a trazer informação, e por muitas vezes agora a gente já está trazendo, tem algumas marcas de carne, inclusive, que já estão se estabelecendo, que estão trazendo informações que para nós é um luxo. Para nós, produtores rurais e técnicos, é um luxo, que a gente traz a raça, traz quantos dentes aquele animal é abatido e traz um negócio. Agora, pensando no consumidor, será que esse tipo de informação é o que vai ser atrativo para ele como uma grande parte do consumidor? Talvez, se a gente for perguntar ali... Na grande maioria? Na grande maioria, no mercado, aqui em Porto Alegre, pega uma rede de supermercado grande aí de Porto Alegre e vai perguntar para um consumidor, talvez ele, por mais que ele tenha ouvido falar, vamos citar um exemplo aqui de uma raça Angus aí, que é bastante conhecida e tal, que já tem um trabalho fantástico, inclusive, ali o pessoal fez, realmente a raça Angus fez um trabalho muito bom de marketing, assim como outras raças. Angus certificadora, né? E pouco ele vai saber que aquilo é uma raça animal. Acho até que é uma marca. Muitos consumidores acham que é marca. Eu achava que era marca, por isso que eu tô falando. Depois que eu fui entrando por esse universo, que eu entendi que não era uma marca, era uma raça. Assim como o Erifor, como o Devon, como várias outras coisas. E daí ali, no rótulo da embalagem, já vem algumas embalagens que estão... esse é um animal Angus e tal. Será que esse é um atrativo para nós? É um excelente, porque a gente
conhece um pouco mais, tal, vivencia aquilo, tal, são informações ali, quantos dentes esse animal foi abatido. Ali, se a gente falar assim, bom, animal de 6 dentes, 8 dentes, ali, 4 dentes, 2 dentes, isso muda alguma coisa? Nossa, eu vou ter que Pra fazer essa vocês? pergunta como consumidora, porque para mim, Então. me explica. Então, é porque isso referente é a questão dos animais, a gente identifica a idade Sim. em função dos Eu dentes. imaginei, Mas é isso, o consumidor não sabe. Então, que se a gente botar um animal de 2 dentes, poxa, legal, um animal novo, tal, um negócio. Mas será que o consumidor sabe que o animal de 2 dentes é um animal Mas vamos lá. novo? Ele vai achar, pá, só tem 2 dentes esse bicho? Que bicho é esse que mata? Sim, mais ou menos isso. Mas uma lógica. A questão é a seguinte, vamos lá. O vinho vem se estabelecendo. Eu acho que existe aqui. A gente tem um modelo que deu certo, que hoje as pessoas conseguem minimamente entender, seja por IG, seja por varietal, denominação de origem, por uma Tipo de série. uva. Tipo de uva, né? O varietal, região, enfim, cortes. Pelo que a gente escuta, pelo que a gente conversa com especialistas, o paladar do brasileiro ele é muito jovem ainda para carne. Temos esse ponto que é muito relevante, né? Então a gente tem um caminho muito longo ainda pela frente para melhorar isso, que é uma oportunidade. Eu vejo como uma oportunidade para o mundo da carne, pecuária, além de todo esse melhoramento. Mas existe tem um outro problema. Por exemplo, vou trazer um exemplo assim, simples. Veio um paulista pra cá, vem um amigo nosso de São Paulo. Cara, eu vou pro Rio Grande do Sul porque eu quero comer a carne gaúcha. Cara, se tu não conhece o frigorífico que talvez abata aqui e venda aqui, tu tá correndo o risco de não estar servindo uma carne gaúcha pra ele. Sim. Dependendo aonde tu for comprar... Tu entende? As redes de mercado, dependendo ali, se tu realmente não conhece as marcas e não sabe... Só pela marca, porque tu não tem... que nem... Eu não vou citar os frigoríficos, mas tem... Hereford. Tem gente que acha que aquilo é uma marca. Novilho Jovem. Sabe de quem eu tô falando, né? Obviamente. Mas... Isso aí, essa é a dificuldade. Isso é um problema. E além disso, outras coisas que assim, a gente vê cada vez mais os produtos se vendendo com as embalagens. E Exato. a gente ficando para trás, a gente da cadeia da carne ficando para trás e com poucas informações sobre o produto, por mais que a gente está aqui trazendo informações básicas que não tem. Mas, por exemplo, assim, a gente fala, a carne tem proteína. Mas será que todo mundo sabe o que isso é? Como é que isso se forma? Porque essas informações, elas não são ditas em momento algum. Aí a gente vê aqueles produtos que não são carne se vendendo com um número de informação fantástica. Tu olha aquilo, esse produto deve fazer muito bem. E é exatamente o contrário. A gente vê e isso o mercado foi mostrando, já vê que esses produtos aí já estão sendo escanteados, inclusive, já está embaixo. Mas que estavam tentando assumir um lugar ali de um produto e que é um excelente produto, talvez um dos melhores e mais importantes produtos para a nossa alimentação. Claro. E que não tem informação, até por isso, porque a gente sabe que quanto mais a gente a gente precisa um esforço menor porque a gente está falando de um excelente produto, então a gente, é assim. Relaxa. Por isso que é a questão do nosso... Isso vale para o nosso pecuarista também, ele ficar relaxado, porque nós temos aqui as nossas condições, tem o bioma pampa, tem a nossa cá e tal, e relaxa. E tá vendo os outros crescendo uma linha competitiva. E quando a gente entra nessas realidades, a gente precisa estar sempre atento em alta, buscando mais. Falta um pouco, falta essa, eu acho que é bem... Visão. Sim, mas falta essa questão mesmo trabalho do vinho e da cerveja artesanal. Então, a carne, ela tem que ir para esse mesmo caminho. A cerveja artesanal, até alguns anos atrás, todo mundo só tomava as cervejas lá das grandes marcas. E aquelas Lager, o que era básico. E nem sabia que era Pilsen Lager. Aquelas ali que tinha no mercado e deu. Agora, hoje não. Hoje as pessoas sabem tomar. Quando teve, né, aquele advento das cervejarias, enfim. E hoje as pessoas sabem falar. Eu quero tomar uma Weiss, eu quero tomar uma Lager, eu quero tomar... Uma IPA, uma Red Ale. Exato, uma APA. E eu vejo a carne indo para esse mesmo... Deveria ir para esse mesmo caminho, porque a gente tem que entender que é isso que você está falando. É da raça, é do terroir, da indicação geográfica. É do tipo de alimentação, da idade de abate, enfim. Eu acho que é o básico. É uma questão assim, a gente... claro, ainda, no meu ponto de vista, né, isso trazendo alguma coisa, a gente
vendo que o paladar nosso ainda está numa fase de crescimento. A gente ainda é imaturo em relação a alguns produtos. E no vinho, da mesma lógica, a gente ainda está adquirindo um paladar para esses produtos. E isso vem crescendo rápido. Então, a gente está vendo que isso está... E, ao mesmo tempo, a gente não vê essa mesma velocidade por parte da cadeia ali se adequando a esse consumidor. Que é o que a gente já viu uma grande evolução no nível dos cortes. Então, os cortes de carne vêm evoluindo muito. A gente vê, hoje se fala em vários cortes aí que tem no mercado disponíveis ali para o consumidor, cortes para grelha, corte para espeto. Então, a gente vê uma adaptação desse mundo, principalmente o mundo do churrasco, crescendo muito forte aí, porque tem uma onda positiva aí de assadores, de churrasqueiras, do pessoal buscando isso e que está trazendo muito essa inovação nesse mercado. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê que precisa avançar mais rápido nisso. A gente precisa evoluir mais a cadeia como um todo, desde o varejo, a indústria e tudo. Precisa evoluir mais, porque o consumidor está mudando rápido. E a gente sabe que essas coisas vão evoluindo, só que se a gente não consegue acompanhar essas evoluções, é o que está acontecendo agora. A gente está perdendo esse tempo, está perdendo a mão. E a gente está deixando de entrar nesses nichos que valorizam mais esse tipo de produto, com mais informação, com mais coisa, e está abrindo a oportunidade para outras coisas assumirem esse imposto. Então, eu acho que esse é o papel. A gente sabe, a gente fica tranquilo que carne vai ser consumida, é um produto que ali... Mas, ao mesmo tempo, essa realidade muda e muda rápido. Então, para a gente não tomar uma rasteira muito rápida, a gente precisa se movimentar. E a cadeia precisa se movimentar e movimentar rápido, porque estamos atrasados. Se a gente for ver entre produtos, comparativos entre produtos, a carne talvez seja o que menos tem informação. Eu gosto muito de um trabalho, deve conhecer os meninos do Pedra Moura lá, os guris são fantásticos, eles vendem microlotes, eles trabalham uma comunicação, eles têm os pecuaristas, né, os produtores de gado que são parceiros, que entregam um animal da maneira que eles buscam, animais mais bem terminados, enfim. E o sabor da carne deles é espetacular. Os guris Essas são as iniciativas fantásticas que a gente tem de referência no estado. São iniciativas como essas aí que nos fazem acreditar que a gente tem um altíssimo potencial. Porque é exatamente isso. É quando a gente começa a ter esse olhar e ter esse entendimento de cadeia, onde a gente começa a fazer essas conexões, começa a formar relações de parcerias e começa a trabalhar de ponta a ponta, desde uma comunicação melhor para o consumidor, começa a fazer todos os aspectos e entendendo o seu nicho e buscando a sua informação, porque a gente tem nichos que vão focar, porque nós temos uma condição talvez única aí no mundo, que nem mais o Uruguai tá conseguindo se estabelecer nesse formato e ultimamente eu tenho ouvido bastante ali especialistas que vão trazendo sobre esse tema, que aqui a gente tem uma condição muito boa de produzir a pasto, uma carne a pasto e tal. E com um grau de acabamento, com ali num padrão de qualidade de carne, bom... E talvez a gente está investindo pouco nisso. E eu acho que a gente precisa realmente fazer essa comunicação melhor e tal. Porque, que nem a gente disse, cara, se a gente for comunicar hoje para o consumidor de forma geral, se a carne é pasto, se a carne é confinada e tal, talvez pouco ele tenha condições de diferenciar. Só que tem nichos que conhecem essa diferenciação. E esse aqui é o ponto. A nossa carne tem que estar nestes nichos onde as pessoas tem condições de buscar esse tipo de produto e pagar mais por ele. E paga. Essa é a grande discussão. A gente tem que estar aonde a nossa carne é mais valorizada. Se não pagasse, o Wagyu não vendia. É justamente isso. A gente precisa parar de brigar no lugar errado e brigar para estar com o nosso produto onde ele é valorizado. Eu acho que esse é um posicionamento aí de mercado bastante importante que a gente precisa. E quando a gente vai para isso, a gente precisa entender o que esse cara quer de informação. Ele vai pagar mais, tá, mas ele vai pagar mais por quê? Daí tu começa a mudar a tua cadeia. Então ele vai pagar mais porque ele uma embalagem diferenciada e tal, ali com informações, com que informações que ele quer, com o grau de marmoreio, com o grau de acabamento, com todos os outros aspectos. Ele paga mais por isso. Tá, mas vamos entregar aquilo que ele quer pagar.
Aí esse que tá o processo. Então, essa é a grande discussão que a gente precisa evoluir mais e mais rápido, né? Porque ela está evoluindo. A gente vem fazendo essas discussões, essa visão tá crescendo bastante aí a nível de organização dos atores da pecuária, mas ao mesmo tempo eu acho que a gente precisa avançar mais rápido nisso. Que legal, hein? Que aula hoje, hein? Não, é uma aula, né? E é uma aula e assim, O debate é importante. É um debate importante que a gente tem que levantar sempre. Ele não pode morrer só aqui, né? Então ele tem que estar o tempo todo, a gente tem que estar debatendo isso para que cada vez mais tenha uma evolução dessa cadeia, porque é só assim que isso, assim como foi com o vinho, assim como foi com a cerveja, e ainda estão em processo de evolução, ainda estão longe de atingir o patamar que tem que atingir, mas é um processo. Mas a discussão está sempre em alta. Então, eu acho que é bem por aí o caminho. Eu acho que o Sebrae tem uma grande oportunidade de trabalho. Na verdade, o Sebrae tem muito trabalho. Tem pela frente, oportunidade. Que bom, né? Não, mas tem que trabalhar, né? Tem trabalho, nós estamos aí, né? Oportunidade tem os pecuaristas. Não, é que quando tá tudo muito bom, muito fácil, tu vai lá, dá um tapinha ali. Não, agora quando tu tem que começar um trabalho novo, com uma conscientização lá no início da cadeia. Porque tu não adianta tu querer entregar isso lá na gôndola se o teu produtor não consegue ter pasto, não consegue alimentar o... Então é uma série que vem lá da base. Tá, agora uma pergunta de consumidora, porque eu gosto de fazer perguntas de consumidor. A gente falou de indicação geográfica. A carne do Rio Grande do Sul, ela tem indicação geográfica. A carne da Apropampa. Tá, da Apropampa. Como é que eu acho isso no supermercado e como é que eu sei? Aí, outra saia justa, né? Você pode ir pra Olinda. Você pode falar marca. Ali. Não tem problema, você pode falar marca. Não, é que na realidade... Isso é difícil, isso é um ajuste que está acontecendo agora, porque assim, a gente tá realmente fazendo todo um trabalho na Propampa e o parceiro comercial da Propampa hoje é o Frigorífico Silva. Então, que tá fazendo o Frigorífico Silva tem a carne com indicação geográfica. Isso, tem carne com indicação geográfica. Não são todas. Mas o nicho da carne da Propampa hoje, ali, é um foco maior na exportação que eles estão abrindo o mercado europeu, principalmente, e outros mercados. Agora, é uma questão de tempo, é uma questão de um trabalho que está sendo desenvolvido para também eles estabelecerem ali linhas de produtos aqui para o mercado interno, ali com a carne da Propampa. Mas a carne do bioma Pampa tem vários ali nichos, mas a carne da Propampa com indicação geográfica, o parceiro comercial hoje, o único é o Silva. Entendi. Tá. Isso é importante, é esse tipo de informação. Mas aí voltada para o exterior, ó, tá vendo? Tudo bem, mas é importante a gente saber, porque a gente vem aqui, a gente faz um programa e fala de indicação geográfica. A gente fala que a carne da indicação geográfica, ela tem isso, ela tem aquilo. Eu quero aí comprar. As pessoas querem comprar. E aí, não compra. Nesse momento. É que a carne da indicação geográfica, ela parte todo de um regramento Sim. que é estabelecido e tal. Então, quem cumpre essa regra, ele desde o produtor rural até o próprio frigorífico tem seu regramento para estabelecer. Quem está seguindo todos esses protocolos ali, fazendo... Só que é isso, o nicho hoje de mercado que se estabeleceu para esse produto é um produto de exportação, dada a qualidade que tem esse produto. Então, é um produto realmente para abrir mercado ali e se posicionar na mesma prateleira que os nossos vizinhos aqui do Uruguai e Argentina. Então, essa é a lógica. A gente está buscando essas alternativas exatamente para melhor valorizar esse nosso produtor. Porque quando a gente começa a entrar nesses mercados, a gente começa a ter uma valorização maior de cadeia. E é isso que é o que se busca, né? A gente começar a valorizar melhor todos os elos da cadeia. Principalmente que é aquele produto aquele produtor, na realidade, que começa a ter esse olhar, começa a buscar uma eficiência, começa a buscar um melhor grau de acabamento desse animal, começa a buscar realmente o animal que está adequado para entrar e buscar nesses mercados, ele seja valorizado por isso. Claro. Se ele não for valorizado por isso... Não tem por que ele fazer. Não tem por que ele fazer. Exatamente. Aí é aquela questão, se ele está batendo os números dele lá economicamente e vendendo um animal aquém dessa realidade, que é, por exemplo, quando a gente pega o animal de exportação brasileiro, o boi China, esse que a gente chama, que é o animal de exportação da China, por exemplo, ele é um grau de acabamento tipo 2, que são um animal com pouca gordura de acabamento. E isso é muito mais barato do que um animal tipo 3, 4, que é um animal que tem um grau de acabamento maior, superior, e aí que é o produto que a gente usa no nosso churrasco e que é aquele
aquele produto com marmoreio e tal. Só que isso tem custo, né? Sim, Então, tem daí tu maior de fica- engorda, Claro, tudo, custo. mano. E tem um trabalho muito maior, tem por parte do produtor para te conseguir chegar nesse nível de animal e tem todo um trabalhamento, um melhoramento genético por trás disso e tal. Tem todos os aspectos sanitários e forrageiros e várias ações que tu precisa para chegar nisso. Agora, por que tu vai investir nisso se tu não tem valorização maior por isso, né? Claro. Não Faz consegue todo melhorar o sentido. arroba, né? A venda do gado, né? Então essa é a lógica. É a gente hoje tu acaba que tu fala em preços e preços numa grande maioria tu tem preços únicos, né? Tu tem um preço aquele animal tá, mas esse animal tem um valor e esse outro animal o preço do quilo é o mesmo e esse animal não tem mínima condição igual daquele outro. Então esse é o nível de debate que a gente precisa evoluir também, de tipo, bom, a gente vai pagar mais, mas por qualidade. E valorizar a qualidade de produto. Então, Por acho que padronização, né, também. Poder ir no mercado e saber, olha, eu vou comprar essa carne, ela vai ter, né, um sabor similar, vai ter uma maciez X, porque é difícil hoje. Sim. E a gente já tem bons exemplos que estão fazendo isso, tem alguns frigoríficos que estão fazendo essas parcerias, que estão conseguindo manter um padrão, que estão conseguindo manter volume, então escala, para atender um nicho de mercado. É isso aí. E é isso mesmo, esse tipo de coisa. Tu enxergar o teu nicho, enxergar o teu negócio e atender da melhor forma possível ali e manter ali. Só que isso tem que ser valorizado. Eu acho que esse é o Esse é o grande caminho. debate. Perfeito. Muito legal. Agora eu acho que eu vou ter que juntar mais uns 4, 5 dos nossos aí e Ah, fazer um debate. Com certeza. Acho Um que a gente debate pode legal, levantar. uma mesa redonda e botar uma galera a trazer opiniões sobre isso. A gente pode fazer isso com certeza. Eu acho que a gente pode, a gente vai fazer. Boa. André, Vamos muito envolver mais os pecuaristas aí nessas Claro. conversas aí. legal a gente ter esse- Quero trazer o Luizinho, que eu não consegui trazer aqui ainda. Luizinho é um fenômeno, né? Fenômeno. É um dos melhores exemplos que nós temos. É. Aí, ó, tá vendo? Luizinho é... Como empresário, né? Como Ele é. empresário, esse entendimento de cadeia, ele traz na veia, né? Ele entendeu bem ali a importância de trabalhar essa cadeia, de valorizar a qualidade e tal. É um dos baita exemplos. Presentes? Presentes, claro, né? Opa! Hoje nós temos aqui o presente, essa sacolinha da Olina aqui, que ela é reutilizável, você tira essa Térmica. que ela é térmica, tá? Então você Bárbaro. pode usar. Tem vários presentes aqui dentro. Tem Muito obrigado. Muito barão, obrigado. erva Mas é mate, vários presentes. farofa É. El Capitã, Tem tem Geleia. geleia da El Capitã, tem boné da Olina, chaveiro da Olina, que maravilha. tem aí, tem bastante coisa aí dentro. Red Bull Muito também? obrigado. Red Bull também. Tem Muito aqui. obrigado, muito obrigado. Queremos agradecer o seu tempo, né? Porque a gente sabe que é corrida agradece sou plena eu. semana de um evento que a gente sabe que vai acontecer. Então, obrigada pelo seu tempo. E também aqui um presente, claro, do Dom Cássio. Mas tu tá louco, eu tô... Muito obrigado. Dom Cássio aqui, eu sou fã, né? Eu sou fã do Dom Cássio aí, grande... Aí eu adoro assar, né? Então eu tô sempre envolvido aí nesses eventos de assar, então, e sempre promovendo, inclusive, fazendo aí churrascos lá pelo Sebrae, a gente tá sempre fazendo um tumulto, né? Sim. Todo encontro, toda feira, a gente promove algum tipo de assado aí entre os colaboradores, tá? E eu tô sempre puxando essa frente aí, porque primeiro pra gente tá valorizando nosso produto, né? Valorizando nossa carne aí, valorizando a carne gaúcha ali e mostrando cada vez mais pros colegas e é uma forma da gente também tá Claro. E principalmente quando a gente traz pessoas de fora, mostrar um pouquinho da nossa carne gaúcha e mostrar um pouco da nossa cultura, né? Que eu acho que nesses eventos aí são legais, quando é esse, por exemplo, o Connection, que é esse evento que traz gente de todo o Brasil, são os momentos da gente poder trazer um pouco da nossa história, da nossa cultura, da nossa tradição. E daí tá desde os cuteleiros, desde a nossa carne. Então é bárbaro poder isso aí. Muito obrigado. Presente aí do Dom Cássio pra você. Pode abrir. É Pode. teu, é? Pode. E vem com um certificado Dom Cássio aqui. Certificado Dom Cássio, vem tudo aí. Cássio é fantástico, é um dos grandes... Essa cadeia da carne, por exemplo, os cuteleiros têm uma importância bárbara nisso. Sim. Uma importância bárbara nesse nosso Por isso que a gente processo. fala de ecossistema, né? Por isso que a gente fala do ecossistema do churrasco, o ecossistema da carne, porque ele é uma cadeia. Olha aqui, Xê. Olha aqui, ó. Tem mais um presente que tá no cenário, que é o Ah. pão de alho do Zinho. Bárbaro.
As facas são lindas, né? É, joia do gaúcho, né? É a joia do gaúcho. Exatamente. Vamos dizer que a joia do assador, né? A A joia joia do do assador. Mas, André, Honrado isso com os tudo- presentes. Ainda tem mais o que tá no cenário, que é o pão de alho do Zinho. Era o último hoje. Que são os nossos Vamos presentes. desmanchar o cenário. Vamos. Mas é isso. Se você ficou até agora, curta, comente, compartilhe, ative o sininho aí, nos siga, indique para mais pessoas, nos ajude a alcançar o maior número de pessoas aí, para que a gente possa cada vez mais levar informação aí. Inscreva-se no pra nosso nossa canal no cadeia. YouTube, é importante, né, Cristiano? É isso aí. Inscreva-se no canal, ative o sininho. E No Spotify compartilhe. também, você pode estar trabalhando, tá no carro, tá correndo, tá na academia, tá escutando aí, porque conhecimento nunca é demais, né? É isso aí. Vai trabalhar ouvindo uma parte, volta ouvindo outra parte. Isso. Um dia você ouviu o podcast todo, é isso aí. E agradecer aos patrocinadores, né? Com certeza. Agora é tu que fala. Tem que ler, porque são muitos. Ainda Graças bem, né? a Deus. Graças a Deus. É o Capitã, Prefeitura Municipal de Porto Alegre com o selo Capital Mundial de Churrasco, Alu, o seu iPhone por assinatura, Zinho, o primeiro pão de alho do Brasil, Eva Mate Barão, Frigorífico Borrússia, Cher Churrasqueiras, Olina, um santo remédio, Essência de Vida e os nossos apoiadores, Dom Cássio Selaime, Marcelo Bolinha, Asiana, Red Bull, Lenscorp e Facapcor. É isso aí. Como é que o pessoal te encontra nas redes aí, quiser te seguir, conhecer um pouco mais do seu trabalho? Boa, eu sou... Vou te confessar aqui que não sou aqueles caras tão ativos nas redes sociais, mas a gente procura sempre estar colocando e postando alguma coisa ali. Mas tem aí o andré.bordignon.78, que é o Instagram ali, para que a gente sempre coloca alguma coisinha aí desses eventos de indicação geográfica, algumas visitas que a gente faz aí nas propriedades de pecuária. Então, sempre coloca alguma coisa lá de informação pro pessoal. Que legal. Perfeito. Eu sei que a gente já ultrapassou o horário, mas você esqueceu de lançar o que você falou que você ia lançar aqui. Ah, boa. A conversa a gente foi indo para uns lados ali, né? Mas tem uma novidade aí que a gente está lançando uma missão internacional de pecuária de corte e que a gente está... esse ano a gente vai buscar ir para o Colorado, vai conhecer um pouco da realidade dos Estados Unidos, buscando entender, então, muito do que a gente falou aqui hoje, então... procurar entender um pouco dessa realidade deles de produção, de eficiência, de melhoramento genético e posicionamento de mercado que eles atuam lá, entender um pouco dessa cadeia, dessa produção da pecuária de produto premium americana ali. Então a gente vai promover uma imersão ali de 8 dias no Colorado, ali em setembro, no final de setembro, e na última semana de setembro desse ano. E em breve a gente está abrindo essas inscrições aí para os pecuaristas gaúchos irem acompanhar com a gente, com o Sebrae, uma imersão realmente para o Colorado. Que legal. Que legal. Parabéns pela iniciativa. Fiquem ligados aí se você é pecuarista nessa imersão aí do Sebrae. Então, se você ficou até agora, um grande abraço e até o próximo.